Olá, estamos começando mais um Meta RH Mais Cast. E é um prazer ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos seguir com a nossa agenda de DI, falando sobre inclusão e oportunidades para as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Eu sou o Luque Vicente, serei seu host nesse episódio. E é claro que eu não estou sozinho, eu tenho aqui Rose e Lau, que fazem parte do time da Meta RH. Já vou deixar meu obrigado aqui por vocês toparem estar com a gente. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. Eu sou suspeito para falar do time da Meta RH, porque eu sou fã, então vou deixar vocês se apresentarem, mas antes eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, cis, tenho cabelo curto, castanho, estou usando óculos de grau, barba, uma camiseta e uma bermuda em tons de rosa, um tênis preto. Falando um pouco sobre o nosso espaço, nós estamos sentados em volta de uma mesa. Aqui atrás de mim temos alguns objetos de decoração e também ao meu lado um monitor com o logo da Meta RH. Agora sim, por favor, Rose e Lau, fiquem à vontade, se apresentem aí para o pessoal. Muito obrigada. Se quiser começar, Rose, pode começar. Eu começo? Então, um prazer, né? Muito obrigada, agradeço aí pelo convite na participação de hoje. É um tema muito importante, então, bem agradecido aí em participar. Eu sou Laura, né? Faço parte aí da Meta RH há um tempo e trabalho aí com questões de diversidade, inclusão e recrutamento e seleção também. Sou uma pessoa negra, de pele clara, bissexual e amor livre. E hoje eu tô aqui com vocês, né? Com um vestido verde de regata, um pouquinho larga, um colar dourado, tenho alguns piercings, 2 piercings na boca com brilho, 2 piercings no nariz também com brilho, um de cada lado. Tô aí com brincos, pratas e dourados, e o cabelo bem penteadinho, preso para trás. Acredito que seja isso atrás de mim. Tem umas plantinhas, uma mesinha, na minha frente está aqui minhas anotações, meu Uhum. celular. Como você falou, né, aqui a mesa com microfone e uma aguinha para a gente beber. Acredito que seja isso. Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou a Rose, pertenço também, né, ao grupo Meta, e meu trabalho lá é de massoterapeuta e terapias integrativas, e já faz um bom tempo, né, que eu estou com o pessoal e estou bastante feliz por estar aqui hoje, para falar a respeito desse assunto bem significativo. E confesso que bem positivo mesmo. E é isso, e espero que no decorrer aí da conversa a gente venha, eh, alicerçar cada vez mais esse esse ponto de partida. E eu sou uma pessoa negra, ox, cabelos tingido de loiro. Eh, Diante de mim tem uma mesa. E quantas outras coisas, os meus colegas já falaram, porque eu sou portadora de deficiência visual e sou parcial, ainda tenho 10%, então tudo que está mais distante de mim, eu não me atrevo a descrever com tanta perfeição. Pode ser que eu vou descrever algo que para mim é marrom e seja verde, e vocês não estão afim, né, de ser enganados. Imagina, Tudo imagina. É bem. isso. E obrigado por lembrar da pessoa e ter me convidado para participar desta questão que, como eu disse no início, eh, tá aí, muito importante mesmo, e é o boom do momento, e eu acho que é a hora certa de abrir esse paraquedas. Com certeza, com certeza. A gente que agradece, Rose e Lau, por vocês estarem aqui com a gente. Eu acho que a gente pode iniciar falando sobre a importância, né, a importância e os benefícios aí da diversidade, da inclusão do meio corporativo. Hoje nós já temos, né, acesso a alguns estudos, materiais ricos, Sim. artigos que falam sobre a importância e sobre os benefícios,
Mas é muito comum, muitas vezes a gente tem que revisitar e apresentar essas informações quando a gente está iniciando um projeto de DI, né, seja para clientes ou internamente nas empresas mesmo. A gente tem que apresentar essas informações para pessoas em cargos de liderança, em tomada de decisão. Então, Lau, você que está aí na linha de frente muitas vezes com o RH, com o RS, você pode trazer para a gente algum desses benefícios? Sim, com certeza. Eh, Existem muitos benefícios, né, mas eu acho que o principal é a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, né, que são pessoas que estão, né, vivendo na sociedade, que estão, em busca também de conquistar coisas, né, conquistar, momentos e desejos em suas vidas. Então, uma das grandes importâncias aí é a inclusão dessas pessoas dentro do mercado de trabalho. Porque hoje, se a gente pensar na nossa sociedade como um todo, essas pessoas existem, né, e fazem parte dela. Então, pensando aí nos direitos dessas pessoas, na qualidade de vida e uma qualidade no mercado de trabalho, a inclusão dessas pessoas é fundamental, porque é ali que a sua empresa vai retratar uma parte da sociedade, né? As empresas são isso, né? A retratação em micro escala ali, né? Pensando que o mundo é o macro, é a maior parte, as empresas são uma representação de como a sociedade funciona. Então, ali estando na RH, né, revisitando essas questões, é trazendo para eles isso mesmo, que olha, o nosso mundo existe uma diversidade, né, existe pessoas diferentes, convivências diferentes, então é chamar para olhar isso e trazer essas pessoas para dentro também, porque elas fazem parte da sociedade, por que não da nossa empresa, né? Uhum, uhum. E a diversidade contribui muito, né, para a inovação e eu acho que também um benefício que eu vejo que a gente pode trazer, pensando aí em desenvolvimento, né, do próprio time, né, quando a gente inicia um projeto de DI, muitas vezes a empresa está fazendo isso pela primeira vez, né, e o time de Isso, RS, o time de RH vai passar por essa experiência e no final do processo, por que não se capacitar um pouco mais através dessa experiência, desse processo, né? com Então, pensando no certeza. próprio desenvolvimento das pessoas. Mas é muito interessante isso que você trouxe, né, a importância também para a vida das pessoas com deficiência. E aí, Rose, talvez você consiga compartilhar com a gente um pouco da sua vivência, da importância e dos impactos positivos que essas oportunidades também têm na vida dessas pessoas com deficiência, né. Como que você percebe isso no sentido de, essas oportunidades elas contribuem, por exemplo, para a autoestima, para a independência dessas pessoas? Sim, essa luta, ela já vem desde 80, tá. Eu como uma pessoa com deficiência, que eu nasci, minha deficiência ela é congênita, minha deficiência visual, que poderia se estender até por mais, mas por um bom milagre não se estendeu, ficou só mesmo na visão. E esse boom que vem acontecendo que tudo começou dentro da lei de cota, dentro das empresas, e foi algo positivo, é aquilo, é um negativo que gerou um positivo, né, porque teve que ser forçado, não foi algo assim que o empregador ficou livre, não, ele entendeu que o deficiente tinha capacidade, foi algo que teve que ser forçado. Uhum. E isso garantiu a inserção, né, das pessoas com deficiência dentro da empresa. E no começo foi muito assim, aquela loucura de ter o deficiente de qualquer jeito para não. Eu tô falando sobre isso, gente, porque eu venho já de uma longa data dentro de lei de cota e trabalhando na empresa, dentro de empresa. Então pegavam os deficientes assim, simplesmente para cumprir um número. Não era para exercer uma função, teve isso também. Eu estou falando isso com Uhum. propriedade, porque, né, é algo que eu acho legal estar pondo isso, para que isso também não venha, isso não venha ter uma continuação. Que Uhum. tudo que iniciou bom, que foi uma coisa boa, que venha cada vez mais Sim. melhorar.
e tirar aquilo que não. Aqueles padrões velhos, aqueles padrões antigos, que não cabe mais. Sabe? Sim. Então, tinha muito isso, tá? Colocar a pessoa com deficiência dentro da empresa e deixar ele lá, simplesmente para cumprir. E só que hoje mudou, está mudando muitas coisas. Muitas empresas hoje não tá vendo isso, mais isso, porque esses deficientes que ficaram lá hoje nem estão mais dentro dessas empresas, foram descartados, porque não tiveram produtividade. Mas foi algo que já é porque foi condicionado isso a essa pessoa com deficiência. Uhum. Então, a pessoa com deficiência visual dentro da empresa, que é algo sim importante para elevar essa pessoa, tirar ela de uma comodidade, tirar ela de padrões que muitas vezes a família, não por maldade, mas sim por falta de conhecimento, impôs a ela, porque ela vem com padrões muito carregado de âmbito familiar. Uhum. Então, eu tenho colegas meus, ainda hoje, que a mãe não deixa atravessar um farol sozinho. Sim. Então, é uma questão assim é um leque assim que quando a gente começa a falar, vocês vão ver que Tem vai muitas. abrir assim. É algo que vocês, né, que Uhum. a Laura está tratando isso, é algo que quando você receber essa pessoa com deficiência pela primeira vez, é algo que você vai encontrar muito neles. Padrões Uhum. antigos que eles estão trazendo ali ainda da família. Sim. Principalmente aquele que nunca trabalhou em empresa nenhuma. Então, é muito significativo, principalmente o primeiro emprego, porque é ali que ele vai pegar toda a autonomia, ele vai aprender outros padrões, se livrar de padrões antigos que foram impostos sobre ele vai entender que ele também não é só mais um estereótipo de coitadinho, sabe? Ai, coitado de mim. Uhum. Isso também tem ajudado muito a tirar isso. Que ele é capaz, né, que é um profissional Sim, como qualquer outro, como que qualquer outro. ali não está contratando a deficiência dele, está contratando o Exatamente. ser humano. Porque quando começou, não se contratava o ser humano, se contratava a nossa deficiência. Isso Exatamente. é um ponto muito legal isso que você trouxe, né, porque fala muito sobre as motivações, né, as Isso. motivações corretas para a gente iniciar um projeto de DI, para a gente receber essas pessoas com deficiência, né. E aí falando sobre isso, Lau, hoje as empresas ainda têm dúvidas, né, sobre quais as motivações corretas para mim iniciar um projeto de DI. Você pode Sim. trazer para a gente alguns exemplos estratégicos e éticos até, sobre Uhum. essas iniciativas? Sim, com certeza. Só tomando um gancho, né, do que a Rose trouxe, e é exatamente isso, a importância da contratação dessa pessoa, não pela deficiência, não pela só para cumprir essa cota, e sim, né, fazer a inclusão dessa pessoa ali com acessibilidade, né, com adaptações. Então, antigamente, como a Rose trouxe, as pessoas eram vistas como um problema, né, como se essa deficiência fosse o ponto focal e ela que trouxesse limitações. Mas hoje a gente vê que as limitações são postas pela sociedade, pela família, né, como a Rose trouxe, pelos grupos, né, pela escola, porque a sociedade, né, as pessoas que formaram também os modos de ensino, de trabalho, não se pensar em acessibilidade, porque essas pessoas sempre existiram, né, Uhum. desde a da pré-história, desde a Idade Média, elas sempre estiveram aqui, né. Então, pensando em motivações de contratação, a importância de você ter, por exemplo, uma estratégia de equipe, né? Você ter uma equipe diversa, isso traz mais benefícios e impactos positivos à sua empresa. Você tem mais possibilidades
estratégia, mais possibilidades de ganhos, porque você vai ter diferentes pensamentos e diferentes formas de se olhar para problemas, resoluções, trabalho. Então, pensa, quando a gente tem uma empresa que é formada por diversidade e tem corpos diversos, né, pessoas diversas que pensam e partem de uma vivência diferente, nós temos um grande leque de possibilidades. Uhum. Então, imagina, né, para uma empresa que está no mercado, que vai se construir no mercado e quer trazer inovação, que quer trazer celeridade, que quer trazer valores bem impostos para a sociedade, né, e para o mercado de trabalho, ter a diversidade só traz benefícios. Então, são novas formas de pensar, novas formas de se achar ali, como caminhar. Então, essa empresa consegue caminhar no mercado, se construir de acordo, e passar as barreiras de adversidade também. Uhum. Não, e é importante isso também, porque as pessoas com deficiências, elas vão ter limitações da mesma forma que pessoas sem deficiências Sim, também têm, né, em é, diferentes aspectos da nossa vida. E uma coisa que a Rose trouxe, que é esse ponto, né, de que antes as pessoas eram contratadas pelas suas deficiências e não pelas suas competências, né, sim. pela possibilidade ali de contribuir no local de trabalho. E aí, quando a gente contrata, né, baseado em questões que não passam ali por esse objetivo de criar uma cultura e fortalecer uma cultura inclusiva, a gente acaba pulando etapas que são muito importantes, né, para o acolhimento dessas pessoas, né, Rose? E aí, como que você vê Exatamente. a importância desse sentimento de pertencimento, de você estar numa equipe, não só como uma pessoa com deficiência, mas uma pessoa que é acolhida, que é respeitada e que se sente parte daquela empresa, daquele todo? Eh, eu vejo isso bem positivo, porque isso vai refletir, de um vai refletir em outros. Tudo que se traz, que a gente, eh, começa a trabalhar em cima disso, uma equipe, vou falar da meta. Uhum. Sim. O que a o que a meta fizer em cima disto, de inserir a pessoa com deficiência e dando ela a a abertura dela exercer sua competência ali dentro, isso vai refletir, isso não fica só ali. Porque essa pessoa vai sair dali e vai começar a agir da mesma forma lá fora, com essa Uhum. mesma, firmeza, firme de si, Com confiança, com né? Sim. confiança, vai ter mais confiança, mais autonomia. E isso também ajuda a pessoa, é como eu disse antes, vai ajudar essa pessoa a levar isso lá para dentro da família dela. É algo que não fica parado num local só, porque Uhum. eu chamo isso de zona reflexa, que eu tá, Uhum. tudo Interessante. é assim, tudo que a gente começa em algo, foi que nem eu disse, tudo começou, eu venho já de tempo, desde lá dos anos 80 rastejando, então você pode ver que foi surgindo. Sim. Então a pessoa com deficiência tratada, quando ela chega na empresa, ela consegue se desenvolver eh, dentro da profissão dela, dentro daquilo que ela está fazendo, ai, me Do foge a palavra, trabalho, do Da área de né? trabalho, da atuação. área dela ali, Uhum. isso também ela vai estar levando. Ela vai estar retornando com aquilo para casa. É como eu disse, ela vai, a pessoa com deficiência, principalmente o primeiro passo do deficiente dentro da empresa, a empresa que vai estar contratando vai ter que entender esse lado emocional dele. Ele vai chegar cheio de, vamos dizer, Vieses. de Vícios? vícios. Ele vai chegar cheio de vícios, Uhum. que foi muito imposto para ele, sabe, umas referências ruins. Uhum. Por mais que ele dê risada ali na hora da entrevista, mas ele está carregado daquilo. Ele tem muitas vezes vocês vão encontrar pessoas, eu vou falar da deficiência visual, porque é a que eu vivo. Eu Uhum. não posso falar com tanta clareza do intelectual, do cadeirante, embora que eu já trabalhei em equipes com todos esses, Uhum. mas eu não posso falar com tanta firmeza dentro daquilo que eu não vivo. Mas o Sim. deficiente visual, tanto o total ou o parcial, que ele vai ter medo até de ir no banheiro sozinho.
na primeira chegada dele ali na empresa. Ainda mais passando num dia de entrevista. Mas não porque ele é assim, é porque naquele momento, ele já trazendo todo aquele vício já imposto sobre ele, que ele não pode, que ele pode cair, que ele pode errar. É tanto não pode. E a empresa também ela tem que estar preparada para isso e entender aquele primeiro mês da pessoa com deficiência. Você potencializar, né, e impulsionar essas pessoas. Impulsionar eles não. O primeiro dia, sim, lógico, né? A pessoa com deficiência não vai saber o local, pode até, mas depois fica à sua direita, fica à sua esquerda, pode seguir em frente. Olha, não tem nada no caminho, Sim. pode ir, isso vai ajudar muito. Uhum. Porque o que aconteceu quando explodiu o boom da lei de cota? Os empresários se sentiam acuados devido muita multa, Sim. e eu tô falando algo real, tá? Sim. Então, eles começaram a sair sério, foi não, o que eu vou dizer aqui tal, não se enquadra, talvez não vai se enquadrar no grupo Meta, talvez não, porque não vai se enquadrar, porque lá não tem grandes equipes, devido ao número de funcionário que eles têm, então não tem grandes equipes de pessoas com deficiência lá dentro. Mas empresas multinacionais que tinham que ter até 80 deficientes visuais, deficiências em geral. Uhum. Tá? Dentro, quando surgiu esse boom todo, 2000, foi na meada ali de 2000, 99, mesmo. 2000. Aí as empresas ficaram desesperadas. Então, começou a trazer. Só que hoje, se você procurar, esses deficientes onde eles estão em lugar nenhum. Por quê? Eles contrataram a deficiência e não o deficiente. Exatamente. Tiveram que ser todos mandados embora. Porque toda empresa passa por movimentações, talvez um leve enfraquecimento. Uhum. É normal do mercado. E o que aconteceu? E por esses deficientes ficarem lá dentro sem ter um progresso, Isso. que também não foi dado, porque foi entendido dentro da empresa que eles eram deficientes e não profissionais. Exatamente. Então, gente, para vocês terem uma ideia, tinha deficientes que eles iam para o local de trabalho jogar dominó. Eles ficavam jogando dominó desde na hora que saía, desde na hora que entrava. Só para cumprir uma cota. Só Né? para cumprir uma cota. Aí muitos deles levavam, gente, nós estamos lidando com pessoas com deficiência, porque tem outro gancho também, que as pessoas acham que a pessoa com deficiência é os anjinhos de asa. Mentira, isso não existe, são pessoas normal como qualquer outras. Uhum. Dentro da deficiência, você vai achar pessoas muito capacitadas, você vai achar pessoas também de má índole, segue o barco do mesmo jeito, porque infelizmente esse padrão é dado sobre nós. Uhum. Ai, tadinho, ele é deficiente, ô bichinho. Olha, não pode nem engravidar. Gente, é o que a gente mais ouve. Uhum. E a realidade não é essa. Sim. Que a gente passa aí entrando no Não é capacitismo, né? Aí o que aconteceu com esses deficientes que ficaram jogando dominó lá? Não foram atrás também de especificar nas suas áreas. E chegou o momento do corte, o empregador teve que fazer? Mandar embora. Porque não está produzindo nada. Sim. E aquilo que no começo deram em cima, tiveram que pagar a multa, houve um afrouxamento, Uhum. e esses deficientes visuais foram para a rua. Procurar o INSS novamente, que é outra pauta também, que, pelo amor de Deus, deixa para lá. E ficaram muitos deles desempregados por muito tempo. Conheço vários e vários. Uhum. Uhum. E aí eu vivendo à custa da família. E aqueles deficientes, o que eles ganharam lá dentro? Nada, só mais um parâmetro que realmente eles não valeram de nada. E é aquilo que você trouxe, né? Quando a gente fala que a pessoa não pode, ela acaba criando Exatamente. esse viés, acreditando mesmo que ela não pode. E aí entra um ponto muito importante, que é a importância do plano de carreira e do desenvolvimento dessas pessoas, né? Como você Exatamente. disse,
são pessoas que têm desejos e ambições como qualquer outra pessoa, né? Uhum. Desejos profissionais, todos nós queremos Sim, boas oportunidades de trabalho, crescer profissionalmente, se desenvolver na nossa área, e essas pessoas com deficiência também. Então a sim. gente não invalidar este lugar, né, e não tratar de novo, como você trouxe, como uma infantilização muitas vezes, né, como uma pessoa que não tem capacidade de alcançar lugares que não são só aquele onde a gente trouxe ela, né. Você Isso. trouxe ela para cá, mas ela também tem capacidade de alcançar outros lugares que talvez ela queira alcançar. Exatamente, até complementando o que a Rose trouxe, porque é isso, existem impactos psicológicos enormes, né, dentro para essas pessoas, porque elas foram colocadas num lugar de incapacidade. E é exatamente isso, que a gente tem que entender, né, nessa movimentação, é que a limitação, a incapacidade, ela foi imposta pelas pessoas que não têm deficiência. Então, Exatamente. ela não vem da pessoa com deficiência. Então, essa pessoa com deficiência, por exemplo, essa linha do tempo que a Rose citou, né? Ela entra na empresa achando que vai ter uma oportunidade, porque a empresa quer cumprir ali a lei de cotas, né? Que foi, igual a Rose falou, ela trouxe muito bem. Começou ali nos anos 2000, né? Uma movimentação maior das empresas, porque a lei de cotas foi imposta ali em 91. Então, 10 anos depois, 9 anos Exatamente. depois, isso foi começar a ser fiscalizado e aí ter um acompanhamento maior. Portanto, que uma lei de fiscalização, ela acontece ali, se eu não me engano, aproximadamente em 2004. E aí as empresas se movimentam de forma rápida para trazer essas pessoas pela deficiência e não pelo profissionalismo, sendo que Uhum. essas pessoas, antes de tudo, são pessoas, né? Então, elas são profissionais. eh, e aí se faz a inserção dessas pessoas sem a acessibilidade necessária, né, então não tem uma inclusão. Você se coloca, né, você coloca uma pessoa lá dentro, e aí a maioria das vezes o que acontecia e ainda acontece é isso, a pessoa é colocada para ficar lá num canto, né, pra ficar ou somente com as outras pessoas com deficiência ou isolada, e isso gera um grande impacto negativo psicológico nessas pessoas, porque aí não vai ser estimulado uma autoestima, não vai ser estimulada a ideia de que essa pessoa também pode crescer, né, Uhum. que essa pessoa também pode estar lá na frente, que ela também pode estar em cargos maiores. E aí essas pessoas de fato não foram buscar, né, formação, porque também não tem incentivo para isso, não tem acessibilidade para isso, porque quando a gente entra ainda nessas questões de formação, de desenvolvimento, existe um atraso, né, de estudo e de educação Muito, muito muito. grande, Tem umas enorme, faculdades que aí. e aí reflete, né, no nosso mercado de trabalho. Então pensa, né, até fazendo esse link com o que você trouxe de quais são as motivações, né, que a empresa pode ter, estratégias boas, com qualidade para trazer essas pessoas para o mercado, é exatamente isso, para que, essa representatividade esteja lá também, para que essas outras pessoas comecem a ser inseridas com um plano de desenvolvimento, assim como todos os outros profissionais, né, merecem e devem, né, ser inseridos dessa forma. Então essa pessoa, precisa de um plano de desenvolvimento, essa pessoa precisa de acessibilidade, todas as pessoas precisam, né, Sim, mas trazendo isso, a empresa começa, como eu falei, né, trazer ali novas formas de se mover no mercado, mais possibilidade de estratégia, mais possibilidade de ganho, porque ela vai comunicar com as outras pessoas com deficiência, né, ela vai, fornecer os produtos para essas pessoas também. Então, mais pessoas vão aderir a essa empresa, mais pessoas vão ver bem essa empresa. uhum, Então, assim, essa inserção de maneira errada, como a Rose trouxe, ela não vai trazer benefícios para a empresa. E aí se cria essa ideia, né, falsa de que o problema está com essas pessoas e não como está sendo a inserção. sim. E legal isso que você trouxe do plano de desenvolvimento, é que cada pessoa é singular, é Uhum. única, né. Então quando a gente fala de um plano de desenvolvimento, quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente também precisa falar sobre equidade, né. Isso. Então quando a gente vai trabalhar
com um projeto de DI, com pessoas com deficiência ou outras vagas afirmativas, a gente precisa ter em mente também que a gente tem que respeitar a singularidade de cada uma, né? E Uhum. desenhar um plano de carreira que possibilite que ela cresça dentro das competências dela e das possibilidades que ela tem. E aí eu Sim, acho que fazendo um gancho, a gente pode falar um pouco sobre desafios e mitos, né, na contratação de pessoas com deficiência. sim. Mitos que muitas vezes passam ali pelo capacitismo, né? Lau, você Enormes. pode trazer pra gente alguns exemplos de desafios? Posso, com certeza. Eu vou trazer alguns e a Rose depois pode, né, Por até favor, complementar, Rose. porque antes de tudo, né, eu não falei isso no início, mas eu acho que é bem importante falar que eu tô aqui, né, como uma profissional que estuda isso, né, que conversa sobre isso, mas que não tem essa vivência. Então, um dos grandes mitos que a gente passa dentro das empresas e os desafios é justamente pelas pessoas que não vivenciam isso e que não vão atrás de conhecer e de entender a vivência de outras pessoas. Então, um dos grandes mitos é que essa pessoa com deficiência, independente de qual deficiência ela tenha, ela não é capaz de fazer as coisas que uma pessoa com não deficiência faz. Porque se tem uma ideia de que essa pessoa não vai conseguir ou vai fazer de uma forma muito lenta. Só que aí a gente entende que existem outras formas de se fazer as coisas. Então, um dos grandes mitos é trazer a incapacidade para essas pessoas. E um dos grandes desafios é capacitar as pessoas com não deficiência para entender isso Uhum. e criar vínculos, né? E ter relações com pessoas que têm deficiência. Porque quanto mais a gente se inserir nessa realidade e trazer essas pessoas para perto e querer estar perto delas também, a gente começa a movimentar e desmistificar esses mitos. Perfeito. O Rose, que você que quer você complementar? acha, Rose? Sim, eu acho que o maior desafio está na pessoa que vai lidar com que vai estar ali eh, lidando com as pessoas com deficiência. Porque é como a gente já falou, né? Porque esses mitos foi im é imposto de pessoas que não têm a deficiência em cima do deficiente desde quando ele nasce ou desde quando ele Se adquire torna. aquela deficiência ao decorrer da vida, né, da vida dele. Uhum. E é isso, é fazer com que essas pessoas, eh, olhem para aquela pessoa no mais normal do mundo e não fique, eh sabe, regando a deficiência da pessoa, tipo como regando aquela plantinha. Isso é Uhum. ruim pra gente. Isso irrita até, tá. Que já trabalhei trabalhei com equipes de pessoas com deficiência e que na época, nesse local, eles fazia questão de ficar, sabe, parecia que tinha, sei lá, que a gente até brincava nos intervalo nosso, né, a gente nem chamava mais o nome: "E aí, ô cadeirante? E aí, ô ceguinho de olho só?" Porque era a visão que a gente recebia, entendeu? Sim. E então a pessoa que vai lidar ali com as contratações ou que vai trabalhar junto com a pessoa com deficiência, ao lado dela, que vai estar numa equipe ou de repente ali ela é única, ou tem só 2 e o resto tudo são pessoas, vamos dizer entre aspas, comum, vou dizer esse termo, tá gente, mas é tão assim, que é tão ilógico, mas dentro Uhum. daquilo para se Uhum. entender, Sim. que não é atestado nenhuma deficiência, né, que minha avó falava assim que que é de médico, de louco, todo mundo tem um pouco, então eu acho que ninguém é normal, né, ninguém é Exatamente. normal, né, assim, dentro dos padrões, assim. Uhum. Então o que acontece? Não tratar essa pessoa de forma normal, comum mesmo, Uhum. não ficar, sabe, com com muita casca de ovo, eu digo assim, sabe, Sim, tratando como se fosse aquela película de ovo. Sabe, muito não, muito sensível, né. sensível. Infantilizando ela. Nossa, então, ai gente, pelo amor de Deus, se me infantilizar,
Olha, aí sim, aí eu tenho que rezar um mantra, Erra até as batidas, né, Rose? contar de 1 até 10 para não ser indelicada, Sim. porque irrita. E aquilo, né, na dúvida pergunte, né. Muito. Pergunte se a pessoa quer receber ajuda, se ela precisa receber ajuda. Isso é agradável, isso é bom. Agora, se a pessoa falar: "Não, já tô de boa. Não, obrigada, já sei aqui do caminho, é tranquilo, tá pertinho, eu já sei chegar". Ou de repente acontece muito comigo, tá? E eu faço isso. Eu já sei toda a minha trajetória do serviço, e devido também o caso que eu sou parcial, isso ajuda também um pouco Uhum. no ar livre, desde que o sol não esteja muito quente, né. Sim. Eh, eu conhecer todo o trajeto, conhecer tudo que eu vou fazer, mas de repente chega alguém e me oferece ajuda, e eu sei que eu sei sozinha. Uhum. Mas como eu já conheço muitos deficientes visuais, que sai só para consulta médica, que sai só acompanhado de algum responsável, Uhum. ou ou tem uma dificuldade mesmo de mobilidade na rua, e devido a outras deficiências que ele tem, que muitas vezes existem pessoas com deficiência visuais, isso aqui é muito bom para quem vai lidar com contratação. Uhum. Porque muitas vezes a família só se preocupou com a deficiência visual, mas tem uma outra questão, tem outra patologia escondida. Hum. Mas como a visual foi muito latente, Uhum. então só vai ter laudado ali só a visão. E existem muitas pessoas com deficiência visual que elas têm leve grau de autismo, que elas Sim. têm leve grau de, aquela outra É, patologia, agora fugiu. transtornos psicológicos, Não, você diz? Não? não, com isso não são os Alguma Das deficiência de isso, atraso de desenvolvimento, talvez? surdez, muitos deles trazem, tá. Aham. Muitos deles também trazem eh, insensibilidade ao toque devido à diabetes muito alta. Hum, Hum. O leve grau também, que tem o autismo e tem aquela Tem outra, síndrome de Down. síndrome de Down, só que muitas vezes não é atestado, Entendi. né. Sim. Aí voltando lá ao ponto que eu deixei, aí eu aceito essa ajuda, porque uma recusa minha, eu vou atrapalhar um colega meu que está vindo lá atrás, Nossa. porque nós com eu acho que não só com deficiência, mas qualquer grupo que é muito fechado, quando um faz algo de errado, parece que aquilo reflete nos outros grupos. sim. É como se fosse todo mundo fizesse a mesma coisa. Exatamente. Isso é muito comum dentro de grupos fechados. Quando eu falo grupos fechados, acho que você já sabe o que eu quero dizer, que são Sim. os indígenas, aquela coisa toda. Os indígenas, os negros, o cigano, que Pessoas tem o que cigano que foram ninguém nunca falou no cigano, né, minha é, gente? Porque também é outro grupo, tem que ser muito lembrado. E eu vejo as exatamente. empresas renegando esses grupos, Uhum. e eles existem. É a famosa diversidade, né? É, Com grupos, temos outros grupos minorizados, e quando a gente fala de inclusão, diversidade, muitos pontos que a gente traz aqui, que, né, o nosso episódio é focado em pessoas com deficiência, mas Sim. muito do que a gente fala aqui pode ser aplicado em outros grupos, né? A exatamente. maioria das A coisas Então, que maioria. aí o que falamos. acontece? Aí eu aceito essa ajuda. Porque se eu recuso essa ajuda, aquela pessoa que eu recusei, quando chegar o outro, não vai mais, porque ele vai achar que não, ele não vai nem querer. Uhum. Olha, Isso é isso interessante, né? Porque a gente falou muito aqui sobre como as pessoas têm as suas próprias individualidades, né? E a pessoa com deficiência também. Você pode precisar de ajuda com algo e não quer dizer que a outra pessoa com deficiência também necessite aquela mesma ajuda. E sim. aí, fazendo um gancho que você trouxe, Rose, a gente pode pular para boas práticas na adaptação de processos seletivos, né? Uhum. Quando você recebe uma pessoa com deficiência, você tem que adaptar o processo para que ela tenha a melhor experiência possível, né? E aí lá, Sim. você que trabalha com RS, que está ali nas entrevistas, né, diariamente, Uhum. você pode trazer para a gente algumas boas práticas ou alguns exemplos de adaptação desses processos? Com certeza. As boas práticas, elas iniciam antes mesmo do contato com essas pessoas, para a Uhum, contratação. Então, vai haver aí, uma sensibilização, um processo de educação nessa empresa,
para que as pessoas, né, como eu trouxe, que não têm deficiência, ter uma maior sensibilidade de se entender que a acessibilidade é para todos e que todas as pessoas são diferentes. Então, a gente parte aí, só fazendo o contexto, né, antes de trazer essas práticas, a gente parte de um lugar que as pessoas seguem um padrão que é colocado por um grupo, né, maioritário ali de poder, e aí se entende, Geni Nunes, que é uma escritora que fala sobre isso também, sobre as monoculturas, então, essa única forma de viver. Se tem um entendimento de que só existe uma forma de viver, né, só existe uma forma de fazer as coisas. Então, até isso que só para a gente não perder esse ponto, isso que a Rose trouxe, de que ela não pode negar ajuda, porque isso ela tá pensando naqueles que fazem parte do grupo dela. De Exatamente. que essa pessoa que teve a ajuda negada, ela não vai fazer isso novamente, tomar essa ação com outras pessoas, porque ela não tem o entendimento de que essas outras pessoas são diferentes. Uhum. Então, como a gente tem um pensamento padrão social sobre isso, nas empresas, quando a gente vai trazer boas práticas, a gente precisa primeiro falar sobre esse padrão. Então, a gente vai falar sobre ele, nós vamos fazer um treinamento, né? Por exemplo, isso é um exemplo claro. A empresa vai fornecer ali conhecimentos, então, treinamentos, profissionais que se capacitem sobre o assunto para levar para os demais. Então, né, na Meta RH, por exemplo, nós no treinamento de diversidade e inclusão, nós trazemos essa questão de, olha, quando você vai, né, lidar ali e se relacionar com uma outra pessoa que é diferente, pergunte a ela, né? E se a ajuda for negada, não leve isso para todas as pessoas. Algumas pessoas vão aceitar e outras não. Uhum. E então, só fazendo esse gancho, né, do que a Rose trouxe, e aí boas práticas de inclusão, de melhor acessibilidade. Então, a gente vai treinar essas pessoas, nós vamos conhecer sobre o assunto. Então, para abrir uma vaga, a gente tem que pensar como essas pessoas vão acessar essa vaga, né? Essas pessoas vão ter plataformas que sejam acessíveis para elas, porque muitas das vezes as plataformas de acessibilidade não são acessíveis para pessoas com deficiência, porque Exato. elas foram criadas por pessoas que não têm deficiência e que não consultaram também pessoas com Uhum. É deficiência para típico. isso. Os braille do metrô mesmo. Não, Exatamente. tem tanto erro ali em braille, que o número é um, o braille é outro. Piso táteis que dão para E um para uma que dão para um parede, aparelho, a gente brinca, para né, um nós poste. deficientes visuais, a gente brinca, né, que não sei, que de repente a pessoa que estava colocando o piso tátil, o engenheiro, achou que nós somos avatar, nós somos lagartixa. Não A é gente leva, possível, né? tá, a gente tem e outra, a gente que sai para trabalhar, nós que tem uma deficiência, seja de cadeira física, ou intelectual, ou visual, ou a gente leva muitas coisas na esportiva, ou o seu dia, Vai ser todo muito dia é pesado. um leão. Exatamente. Ou a gente leva na esportiva isso, por quê? Porque isso que vocês estão fazendo hoje dentro da empresa, principalmente você, Lara, que está aqui dentro do Grupo Meta, fazendo Sim, isso, é algo que tinha que estar acontecendo lá no prezinho com as professoras. exatamente. Então, agora imagine, sabe, uma guerra de alguns soldados isso. Isso. Não é uma guerra de uma tropa toda. Porque agora imagina, você vai ter que pegar esse deficiente que já tem uma família, que já vem de padrões antigos, dentro também de uma escola de padrões antigos, com professores antigos e com Isso. tudo antigo. É. E aí, Rose, é bem interessante porque para a gente fazer essas boas práticas dentro da empresa, a gente precisa prever isso. Porque quando você vai inserir esse profissional lá dentro, você não quer que ele passe por Ou isso todos os ou pro dias. ou então, assim, subindo mais longe, isso quando também tem a direção da empresa também com padrões muitos Antigos, que é a antigos. maioria. Que é aí que é o pulo do gato, que muitas vezes o desenvolvimento tá para acontecer, mas devido àqueles padrões Uhum. antigos que, né, queira ou não queira, eles estão à frente, então tem que ter toda aquela burocracia, vai ter que estudar, sabe, vai ter que
se transformar numa água, né? Lidar com aquela pedra enorme que está ali no caminho e lavando aquela pedra devagar até que isso aconteça. Exatamente. E Então, não é uma coisa tão simples assim. sim, Parece, né? não Não é. é, Mas né? não é. Não é. E aí essas boas práticas, elas vão acontecer nisso. Então, poxa, a gente tem lá o nosso site. A plataforma que está atendendo essas pessoas com deficiência, ela é exatamente eficaz? Ela funciona para essas Uhum. pessoas? A gente vai abrir uma vaga, vai fazer a comunicação com essas pessoas. Os funcionários ali de recrutamento e seleção, eles têm que estar cientes que a comunicação tem que ser clara, né? Então, tem que ter uma comunicação ali assertiva em explicar e trazer clareza nas informações, entender que algumas pessoas, por exemplo, vão precisar de acompanhamento nas entrevistas. E assim, entender que quando essas pessoas entrarem, né, elas vão precisar de um ponto focal. Então, o processo de onboarding, né, que é esse processo de integração que a gente faz quando a pessoa entra na empresa. Isso na MetaRH acontece com todas as pessoas, né? E a gente coloca sempre um ponto focal, ou mais de um ponto focal da equipe, para trazer esse local, igual você falou, né, Rose? Olha, aqui fica os banheiros. Aqui as frutas, né? Todo mundo pode pegar. Essas são as direções, essas são. E são processos de acessibilidade que às vezes são mínimos. Então, é importante ter uma pessoa ali para orientar no começo, para trazer acessibilidade. Aquele local, por exemplo, quando a gente fala de deficiências físicas, né, que precisam de acessibilidade no local, o local não tem que ser preparado depois que a pessoa entrar. Ele já tem que estar preparado para ela. Então, quando a gente pensa em movimentações ali de boas práticas, a empresa basicamente vai passar por um processo de educação e sensibilização, um processo de melhoria na comunicação, aí vai ter uma melhoria na integração dessas pessoas para que essa inclusão seja ativa. Então, você vai pensar, por exemplo, a gente vai contratar um profissional que tem surdez, por exemplo, e só tem uma pessoa que fala Libras na empresa. Aquela pessoa, ela vai ser destinada a conversar só com ela. Então, assim, aquela pessoa vai entrar e vai só poder ser amiga, né? Só poder conversar sobre Então, aí trabalho vai com cair uma única pessoa. Aí vai cair naquele. Vai cair na mesma rodinha gigante, Isso, na exclusão e na isso. segregação. Sim. Isolamento, causa um isolamento social, Exato, né? isso. Igual a Rose trouxe, tem algumas pessoas, principalmente ela trouxe, né, de deficiência visual, que a mãe, que o pai, né, só vai permitir ali que a pessoa vá até o médico, só vá até determinado local sozinho ou até mesmo acompanhado. Porque tudo isso que a gente trouxe, que a Rose trouxe, essas discriminações e esses preconceitos, eles vão causando impactos psicológicos enormes. Então, causa vícios, né, de trabalho, igual você falou. Vícios. A pessoa ali não vai se achar capaz de fazer determinada coisa, então ela também, às vezes, nem vai se colocar para fazer. Essas pessoas, elas vão ser ali, vão entrar num local e vai ter que ter um sofrimento ali diário, porque o local não está destinado a elas, sendo que a gente entende que a responsabilidade de adaptação é de quem detém o poder, né, o conhecimento. Então, isso que a Rose trouxe é muito importante. Para essa boa prática de integração acontecer na empresa, ela também tem que vir de cima. Eu acho que é muito importante quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, pertencimento, né, equidade, a empresa toda tem que se movimentar. Quando esse processo de movimentação só vem da base, então, por exemplo, dos funcionários que fazem ali o contato por telefone, né, as entrevistas, possa ser que eles estejam, né, bem estudados e tragam uma boa experiência para essa pessoa. Mas quando essa pessoa entrar, o restante também vai estar. Então, né, um exemplo aí de acessibilidade que não é física. Os outros funcionários têm que se atentar como eles se comunicam, como eles falam, como eles passam as informações, porque nem todo mundo aprende da mesma forma, nem todo mundo vive da mesma forma. E isso vai causando incômodos diários. Então, esse isolamento social, né, algo que a Rose traz,
é algo muito latente. Uhum. Então, as boas práticas, elas vêm aí para causar pertencimento. Então, a gente quer que essa pessoa entre na empresa e ela fique, e ela contribua, e ela crie vínculos, e ela crie boas amizades ou boas, né, relações profissionais, que ela traga boas ideias para essa empresa. Então, por isso, essas práticas são São importantes. importantes. E a Rose trouxe você também falou um pouco sobre a participação da liderança, né. E a Isso. liderança, ela é uma aliada importantíssima quando a gente fala de diversidade, de inclusão, de projetos de DI, né. E é importante também, você falou um pouco sobre essas etapas do pré e do pós-contratação, né, a Uhum. gente entender que as empresas elas estão em momentos diferentes. A gente Sim. inicia uma jornada, mas cada empresa está ali na sua etapa, né, e vai Sim. precisar vai enfrentar desafios baseados naquele lugar onde ela está naquele momento. Então acho que é muito importante e se faz muito importante o trabalho de parceiros estratégicos, né, tanto a Meta Sim. RH quanto tantos outros, né, que fazem um trabalho significativo no mercado, para que essas empresas consigam, né, não só iniciar, mas ter segurança para estamos aprendendo como todos nós estamos, né, inclusive a Meta RH, quando ela iniciou, eu falo por experiência própria, né, quando Uhum. a Meta RH iniciou a jornada de DI dela, eu também iniciei a minha junto, né, a empresa ela acaba levando também as suas pessoas colaboradoras, inserindo elas nessa jornada, né, de educação, de sensibilização. Então eu também Exatamente. iniciei a minha e tantas outras pessoas iniciaram a partir desse start inicial. Então acho que você olhar, você entender que a inclusão e as boas práticas começam antes da contratação e você Isso. contar com parceiros e com pessoas internas também, né, que podem ser capacitadas para iniciar esse projeto, é muito importante. Exatamente. Exatamente isso. Bom, gente, estamos nos caminhando, né, para o final, mas eu quero fechar, pedindo dicas. Eu acho que a gente já falou bastante, trouxe vários insights importantes, tanto a Rose quanto a Lau, Uhum. mas quais dicas vocês podem trazer, assim, dicas práticas para finalizar, para essas empresas, por exemplo, que estão iniciando hoje? Se uma Uhum. empresa está iniciando hoje uma jornada de diversidade, pensando em contratar pessoas com deficiência ou outros grupos, né, subrepresentados ou minorizados, quais dicas vocês têm para compartilhar? Pode ir? Uma dica a dica seria que, ao contratar essas pessoas com deficiência, o pessoal a empresa que está começando, eh, deixar bem claro isso, logo desde o início, que aquele deficiente, ele está ali para trabalhar. Porque é que nem eu disse, muitos deficientes foram mandados embora, tem muitos deficientes fora do mercado de trabalho, por causa daquele boom lá que eu falei, porque eles inclusive vai ter tem deficientes que até que na entrevista vai perguntar, eh, com muita vergonha, que eles Uhum. chegam muito tímidos, tá, isso é maioria. Sim. "Ai, essa contratação é para trabalhar ou é para ficar em casa?", É. tá? A gente lida com essas perguntas. Por quê? Foram culpa deles? Não, Uhum. nenhuma. Porque a empresa que contrataram eles, o trataram eles dessa forma. Como se o estudo que eles estudaram, que não é fácil, gente, eu digo por Exatamente. mim. A faculdade que eu fi eu tenho alguns técnico, tenho técnico em gerência de saúde, eu tenho acho que umas 50 especificação dentro da minha área, porque a terapia é pau para dar em doido, uma vez eu até falei isso para a Rebeca, falei: "Corra de quem veste avental branco". Porque é louco é o tempo todo, é muita coisa, porque entender o ser humano, estudar o ser humano é estudo para o resto da vida, O tempo Sim. todo. certo? E é isso. Então, esse deficiente, ele vai chegar essa pessoa, ela vai chegar com essas questõezinhas aí, e a dica é deixar bem claro: "Não, aqui nós estamos contratando você. A sua deficiência é um charme, é um Sim. charme a mais em Uma você. parte da sua vida, Uma né. característica É sua, que para nós aqui é indiferente". Uhum. Então aqui você se a contratação é para um marketing ou é para um terapeuta ou é para um jornalista, seja o que for, aqui você vai exercer o teu cargo e você tem todos os direitos de crescer, se quiser, porque isso é porque e uma coisa que eu quero deixar aqui, o que o público faz?
e rezo que as empresas fujam desse estereótipo, porque se você for hoje numa escola pública, eles falam que lá tem acessibilidade. Só que a acessibilidade sem a inclusão, ela é ineficiente. Você chega ali no Parque Vila Lobos, eles falam de peito aberto. Ai, aqui nós somos acessíveis, só que ali não é incluso. Uhum. E outro gancho que eu vou deixar aqui, existe empresa hoje que não quer mais lidar com pessoas com deficiência visual nem com intelectual. Porque na hora do boom, eles pegaram todo mundo e aquele todo mundo eles segregaram ali dentro e deram muito problemas dentro da empresa, mas culpa de quem? Da falta de inclusão, Da né? falta de inclusão. E hoje muitas empresas, eu só não vou citar elas aqui porque é antiético, Não mas tem necessário. várias que Sim. não contrata mais. Então eles contratam quem? O que quebrou a unha, o que ainda usa um óculos ou que tem o dedão do pé cortado e que também nem vai mostrar. Esses são os deficientes que eles querem. E para ter uma ideia, existiram empresas, eu não sei se essas empresas ainda estão tão atuantes, né, devido que foram muitas embora de São Paulo, que a pessoa com deficiência, ela era contratada, só que chegava lá, ela não podia andar de bengala. E eu andei Absurdo, né? comprando briga com uma dessas, que eu falei na própria entrevista. Eu falei, engraçado, vocês estão contratando quem? Falei, então quer dizer que o cadeirante chega aqui e vai largar a cadeira de roda lá na porta? Vai trabalhar como? E ainda tem isso, tá, gente? Chocado, né? Então, como eu disse, é uma luta de poucos soldados Sim. para mudar isso tudo. Exatamente. E essa dica, o que eu penso, né? A primeira coisa, assim, partindo de qualquer lugar, escute as pessoas que vivenciam isso. Então, né, não faria sentido a gente estar aqui falando sobre pessoas com deficiência sem uma pessoa com deficiência. Então, eu parto, por exemplo, de todo o meu conhecimento, eu busco olhar e saber de pessoas com deficiência. Então, né, tem pessoas com deficiências que estudam isso, que trazem dados, que falam sobre, né? A Rose é uma dessas pessoas que está aqui falando sobre. Então, eu acredito que a minha maior dica é isso. Escute essas pessoas, olhe para elas, entenda a vivência delas. E é aí que a gente começa a se movimentar. Então, basicamente, a dica é estude, conheça, né? Esteja aberto. Porque as movimentações, elas são necessárias. Sim. E é isso, né, gente? Eu acho que para finalizar, a gente pode falar que a transformação ela inicia com o primeiro passo. Muitas vezes esse primeiro passo vai ser uma pergunta que você vai fazer Exatamente. para uma pessoa candidata, para um colega, para um vizinho. Então, acho que isso que a Lau trouxe, e a Rose também, são dicas que a gente pode levar novamente, não só para grupos de pessoas com deficiência, mas para tantos outros grupos, né? Sim. Então, Rose e Lau, muito obrigado pela essa participação. Tenho certeza que a gente vai sair daqui com muitos insights para a gente colocar em prática. E você que está acompanhando a gente, não deixa também de seguir a gente nas redes sociais. Nós temos outros episódios onde a gente aborda temas de DI, temas de negócios, e com certeza você vai conseguir tirar bons proveitos dele, tá bom? Eu sou o Luke e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.